Projeto Integrador 6, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Turmas de licenciatura em Letras, Matemática e Pedagogia. Polos de Itupeva, São Paulo, Holambra, São Paulo, Santa Gertrudes, São Paulo. Grupo 11, Sala 3, 2025, sétimo semestre. Orientadora, Mariana Santana dos Santos. Integrantes do grupo: Amanda Caroline Prado Silva Rotondo, Débora de Andrade Ferraz, Jennifer Renata Silva Cardoso, Joyce Camille Borati, Natalia Helena Rodrigues Barbosa, Tânia Regina Pinto, Vitória Elizabeth da Silva. Apresentam a importância dos recursos tecnológicos para a realização de atividades pedagógicas em alunos com autismo, mini curso para educadores. Introdução ao tema. Ao longo da história, pessoas com deficiência enfrentaram exclusão social e falta de direitos educacionais. Antes do século XIX, eram totalmente segregadas. No final do século XVIII, surgiram instituições especializadas que, embora segregadoras, desenvolveram para o início de práticas pedagógicas voltadas para as necessidades específicas. No século XX, o conceito de integração avançou, mas ainda com separação dentro das escolas, como as salas especiais. A partir dos anos 1990, a inclusão passou a ser defendida como participação plena de todos os estudantes, nos mesmos espaços. A Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146, do ano de 2015, garante o direito à educação inclusiva, buscando igualdade de acesso para todos. O transtorno do espectro autista, TEA, é definido como um conjunto de dificuldades cognitivas, de comunicação e de comportamento, variando muito entre indivíduos. O número de alunos com TEA nas escolas aumentou, exigindo conscientização e estratégias flexíveis, adaptações individuais e atuação de equipes multidisciplinares. As tecnologias educacionais são importantes aliadas nesse processo, pois facilitam a comunicação e o desenvolvimento cognitivo de estudantes com necessidades especiais. Contudo, muitos professores ainda enfrentam dificuldades por falta de conhecimento, materiais e apoio institucional. Diante disso, o trabalho propõe a criação de um mini curso em formato de REA para professores, abordando a importância de materiais adaptados, do uso de tecnologias e apresentando aplicativos como o Expressia e Matraquinha, além de explicar o TEA e suas características. Objetivos. O principal objetivo deste trabalho foi apoiar professores no desenvolvimento de atividades e no ensino de alunos autistas não verbais por meio de aplicativos. Para isso, foi necessário escolher os aplicativos utilizados. Inicialmente, trabalharíamos com alunos do Fundamental 2, adaptando atividades pelo Kahoot e pelo WordWall. Porém, seguindo recomendações da professora da AEE, considerando que os alunos não verbais cancelam outras adaptações, alteramos o foco para os alunos do Fundamental 1, utilizando os aplicativos Matraquinha e Expressia. Conhecer melhor o problema. Conversamos com professores e observamos aulas para compreender as dificuldades relacionadas à adaptação das atividades. Levantar evidências de que os métodos escolhidos funcionaram. Buscamos referências em textos e trabalhos que já foram aplicados a esse tipo de abordagem. Conversar com a comunidade. Dialogamos com professores de AEE de duas escolas diferentes, que já tinham experiência com esses aplicativos. Uma delas foi entrevistada e a outra foi oferecido um curso de adaptação de atividades na escola onde um integrante do grupo trabalhava. Apresentar a ideia e identificar dificuldades. Apresentar a proposta nas escolas em conversas com os professores e, com base nos retornos recebidos, feito as alterações possíveis. Destacamos a mudança de foco para os alunos do Fundamental 1, considerando que a falta de comunicação do autismo não verbal era um ponto crítico. Por isso, incluímos no projeto aplicativos que auxiliavam nesse processo comunicativo. Justificativa e delimitação do problema. A inclusão de estudantes com transtorno de espectro autista TEA no contexto escolar apresenta desafios relevantes, especialmente no que se refere à adaptação de atividades pedagógicas e à escassez de recursos e apoio institucional. A heterogeneidade do espectro exige práticas individualizadas, ao mesmo tempo em que o professor precisa equilibrar as demandas específicas do aluno com TEA e do restante da turma. Dificuldades de comunicação, interação social e manejo de comportamentos desafiadores também interferem na participação desses estudantes. Pesquisas apontam que as estratégias educacionais devem considerar as particularidades de cada aluno, a organização do ambiente e a adequação dos recursos pedagógicos. Nesse sentido, tecnologias assistivas, como aplicativos de comunicação alternativas e softwares educativos, surgem como ferramentas promissoras para promoverem o engajamento e a comunicação de aulas com limitações verbais. Metodologias estruturadas, rotinas visuais e adaptações pedagógicas simples, como fragmentação de tarefas e uso de materiais concretos, também importantes para a aprendizagem. Entretanto, tais práticas somente se consolidam com investimentos em formação docente e suporte institucional. A inclusão eficaz requer postura pedagógica inclusiva, colaboração entre escola, família e equipe multiprofissional, além de recursos adequados. O trabalho possui relevância social, acadêmica e cultural ao demonstrar a importância de ferramentas tecnológicas na comunicação e participação de alunos autistas, oferecendo evidências de sua eficácia e contribuindo para a prática docente e para o processo de inclusão escolar. Fundamentação teórica. O presente trabalho, fundamentado em pesquisa sobre o uso de recursos tecnológicos no apoio às práticas pedagógicas para estudantes com transtorno do espectro autista, TEA, resultou na elaboração de um mini-curso voltado a educadores, com o objetivo de oferecer suporte na criação de propostas pedagógicas mais acessíveis. A fundamentação teórica foi estruturada em 3 eixos principais: as características do TEA, os desafios da inclusão escolar e o papel das novas tecnologias de informação e comunicação, NTIC, no processo educativo. O TEA é definido como um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades na interação social e comunicação, além de comportamentos repetitivos e interesses restritos. A variabilidade do espectro exige atenção às particularidades de aprendizagem, sobretudo devido às diferenças no processamento cognitivo. Para fins pedagógicos, destaca-se a relevância de estratégias que valorizam a aprendizagem visual e a estruturação do ambiente. No contexto da inclusão escolar, embora a legislação brasileira assegure o direito ao atendimento educacional especializado, muitos educadores ainda se sentem despreparados para atender alunos com TEA. Assim, a adaptação pedagógica torna-se essencial para promover práticas significativas, considerando a singularidade de cada estudante. Modelos de intervenção como ABA, TEC e PECS reforçam a importância da estruturação, do apoio visual e do desenvolvimento na comunicação. Nesse sentido, o Plano de Ensino Individualizado, PEI, é um recurso indispensável.
A tecnologia surge aliada no ensino de alunos com autismo, oferecendo recursos que favorecem a comunicação, a organização e o desenvolvimento cognitivo. Aplicativos e dispositivos digitais, como jogos educativos, navegadores adaptados e ferramentas de comunicação aumentativa e alternativa, demonstram potencial para ampliar a autonomia e o engajamento dos estudantes. Além disso, aplicativos lúdicos, embora não tão específicos para o TEA, podem contribuir para a estimulação da fala e da interação social. Dessa forma, a integração de tecnologias com metodologias baseadas em evidências constitui um suporte valioso para o processo do ensino-aprendizagem de alunos com TEA. Contudo, cabe ao educador selecionar e aplicar tais recursos de maneira intencional e personalizada, garantindo efetividade e respeito às necessidades individuais. Aplicação das disciplinas estudadas no projeto integrador. Este projeto foi associado à disciplina Educação Baseada por Tecnologias, que, na segunda semana, foi apresentado o conceito de Conhecimento Pedagógico de Conteúdo proposto por Schulman, 1987. Tal conceito integra diferentes dimensões do saber docente, incluindo o conhecimento do conteúdo, o pedagógico, o curricular, o pedagógico de conteúdo, o conhecimento sobre os estudantes, sobre o contexto educacional e sobre os objetivos de ensino. A disciplina destacou ainda a importância do conhecimento tecnológico, que deve ser incorporado às práticas pedagógicas. Com base nesses princípios, o projeto foi estruturado para utilizar a tecnologia como meio de capacitar professores para apoiar a comunicação, a expressão e a participação social de seus alunos, promovendo maior socialização e contribuindo para a sua inclusão na sociedade. Metodologia. A partir das experiências do grupo e dos desafios apresentados no trabalho com os alunos com transtorno do espectro autista, TEA, definindo-se como objetivo do projeto o desenvolvimento de um minicurso para apoiar professores na elaboração de aulas adaptadas e no uso de plataformas e aplicativos que auxiliam esse processo. Para fundamentar a proposta, fizemos uma pesquisa sobre as características dos estudantes e as dificuldades enfrentadas pelos docentes. Em entrevista com a professora Magali, atuante na PAI e em uma escola estadual, foram destacados dois obstáculos principais: a falta de tempo para planejamentos individualizados e a grande diversidade de perfis presentes no TEA, que exigem muitas instruções simultaneamente específicas para cada aluno. Essa variabilidade é reforçada pelo DSM-5, de 2014, que descreve diferentes níveis de apoios necessários, variando de dificuldades de interação até prejuízos severos na comunicação social. Diante desse cenário, torna-se evidente a necessidade de planejamento individualizado e de recursos acessíveis que permitam ao professor adaptar o processo de ensino. Assim, o grupo iniciou a construção de um curso voltado para educadores, apresentando ferramentas tecnológicas que favoreçam a adaptação curricular. Entre os aplicativos estudados, destaca-se o Expressia, que oferece recursos de comunicação para alunos não verbais, atividades adaptadas e um catálogo de profissionais especializados. Esses elementos foram incorporados ao minicurso para ampliar o acesso dos docentes a soluções tecnológicas eficazes. Resultados. Solução final. Na etapa inicial do minicurso para educadores, identificam-se aspectos relevantes sobre o uso de recursos tecnológicos destinados a alunos com transtorno do espectro autista, TEA. A partir de conversas com os professores, constatou-se que, embora reconheçam o potencial dessas ferramentas para o processo de ensino, ainda enfrentam dificuldades na seleção e adaptação das atividades às necessidades específicas da educação especial. Entre os recursos estudados, os aplicativos interativos de alfabetização e softwares de comunicação alternativas despertaram maior interesse para favorecer o engajamento dos estudantes. Em contrapartida, ferramentas mais complexas como plataformas de gamificação geram insegurança, especialmente devido à preocupação com o hiperfoco em telas distribuídas em algumas crianças. Estes resultados evidenciam a necessidade de formações práticas e contínuas, que não apresentem apenas as tecnologias disponíveis, mas também orientam sua aplicação pedagógica de maneira contextualizada. O minicurso, estruturado em 15 horas distribuídas em 3 módulos, aborda as características do TEA, as políticas de inclusão e as práticas pedagógicas existentes, além de enfatizar o trabalho colaborativo entre escola, família e comunidade. Pretende-se ainda desmistificar o uso das tecnologias, mostrando que, quando bem aplicadas, ampliam possibilidades educativas. Considerações finais. O projeto foi desenvolvido a partir do tema norteador proposto pela Univesp, que foca a utilização de tecnologias digitais como meio de promover a emancipação das disciplinas por meio do currículo escolar. Com esse propósito, elaborou-se um minicurso estruturado como Recurso Educacional Aberto, REA, voltado para docentes na educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de atividades destinadas a alunos com transtorno do espectro autista, TEA, não verbal, por meio do uso de ferramentas tecnológicas. Ao longo do minicurso foram apresentados conteúdos essenciais sobre o TEA, destacando sua diversidade, a importância do trabalho colaborativo e exemplos de atividades adaptadas utilizando recursos educacionais digitais. Também foram disponibilizados materiais de apoio para a fundamentação teórica e prática. Reconhecemos que a busca por uma educação inclusiva e de qualidade é contínua e exige professores exploratórios, inovadores e comprometidos com as necessidades dos estudantes. Com base nas pesquisas científicas e nos conhecimentos adquiridos ao longo da formação, o minicurso pretende-se oferecer suporte aos desafios enfrentados na inclusão de crianças com necessidades específicas, particularmente no contexto do TEA. Embora seja apenas o início de uma trajetória mais ampla, o projeto representa um avanço significativo. Ele fomentou um diálogo relevante junto à comunidade pesquisada e contribuiu positivamente para a reflexão e melhoria das práticas pedagógicas externas à inclusão.